ao mesmo tempo que a produção estava parada, e trouxe aquele choque inflacionário no mundo inteiro, né? Porque a produção do mundo parou devido ao tal fica em casa, e os bancos centrais e governos emitiram dívida, imprimiram moeda para alimentar a economia. E aquele processo acelerou os preços, e os preços, é bom a gente colocar, nunca mais voltaram ao que estava antes da economia. A inflação hoje nos Estados Unidos é de 3%. É uma inflação baixa comparada à pandemia? Não é, porque é 3% em relação ao ano passado, né? Então, se a inflação sobe em 2024 3% em relação a 2023, ela está acumulando em composto, né, desde 2020. Então, a inflação que chegou a 7%, ela está acumulando cada vez mais, subindo um pouco mais devagar do que subia lá durante aquele pior momento, mas ela continua acumulando. É por isso que a sensação para o americano médio é que os preços estão surreais, que está muito caro viver nos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos é que os investidores estão olhando o atual momento, essa entrada do Trump, e olhando as tarifas de Donald Trump, olhando também para esse momento em que o Banco Central avalia não cortar juros, manter os juros no patamar que está, para tentar enxergar até onde a inflação vai. O que a inflação vai fazer, né? Essa foi a última coletiva do Jay Powell, a última sinalização que o Banco Central deu. A gente vai fazer agora uma pausa na sequência de corte de juros e vamos observar como o mercado vai se comportar, né? Então, essa mudança de perspectiva aí está fazendo o dólar se valorizar no curto prazo. Os investidores acreditam que tudo isso que está acontecendo, as tarifas do Donald Trump e também a política atual do Banco Central americano, que pode manter os juros mais altos por mais tempo, até trazer menos corte de juros do que era esperado em 2025, isso é benéfico para o dólar americano. E aí o índice que mede o dólar, o DXY, frente a outras moedas do mundo, ele vem se valorizando desde que o Donald Trump venceu as eleições. Ele estava ali por volta de 100 pontos, chega agora a 109 pontos. Então o dólar vem renovando aí novas máximas quase todos os dias frente ao iene japonês, frente ao euro, frente a vários, ao yuan chinês, ao real brasileiro, frente a várias moedas do mundo. No Brasil a situação ainda é pior, a moeda se desvaloriza ainda mais, porque no Brasil temos o risco fiscal brasileiro também, toda a descredibilidade do governo Lula atual, né? E isso traz aí também, ajuda o real a se desvalorizar ainda mais do que essas outras moedas pelo mundo, mas esse movimento ele está acontecendo de forma equivocada, porque os investidores acreditam que esse sinal de que o Fed vai manter juros mais altos, ele é capaz de controlar a inflação, ou que a possibilidade até de uma recessão econômica, né, a economia americana deixar de crescer porque o Fed vai manter juros mais altos por mais tempo, isso também pode ser uma política deflacionária, isso pode levar os preços para baixo. Então há essa ideia de que os preços tendem a cair numa recessão econômica, mas já tivemos grandes exemplos na história mundial, na economia, inclusive nos Estados Unidos, que a recessão econômica pode ser acompanhada de uma inflação alta, vide os mais de 10 anos que os Estados Unidos sofreram com uma estagflação, recessão econômica, inflação alta, na década de 70, que só foi parar em 82, 83, quando o presidente Paul Volcker, do Banco Central americano, levou juros para 20%, muito acima da inflação do período, e aquilo ali, depois de um tempo, foi capaz de conter a inflação americana no governo Reagan, né? E aí a gente teve uma virada daquele sinal ali de recessão e inflação que os Estados Unidos tinham há muito tempo, né? Claro que os juros mais altos piorou ainda mais, agravou ainda mais a situação econômica no período até que esse ajuste fosse necessário. Só que não é o caso agora. O Banco Central ele não tem o poder de subir juros, porque há uma grande diferença dos Estados Unidos atualmente dos Estados Unidos lá na época do Paul Volcker, que foi o que eu comecei a dizer aqui no conteúdo. O endividamento americano. O endividamento hoje ele é tão grande que os juros da dívida ele é o segundo maior
a segunda maior obrigação, o budget do governo americano, e está muito perto de passar a ser o primeiro. Ele é maior do que o que é gasto em defesa nos Estados Unidos, né? Então, se o Fed mantiver os juros no patamar atual, numa economia que não é só o governo que está superendividado, a gente tem empresas endividadas também. Vamos lembrar que o Banco Central americano manteve os juros zero ou próximo de zero por mais de 10 anos, alimentando uma economia de consumo e endividamento, e que o Fed começou a tentar reverter antes da pandemia. A pandemia agravou ainda mais o problema, porque o Fed levou os juros de novo para zero, imprimiu ainda mais moeda, trazendo ainda mais oferta de moeda circulando na economia, então os preços passaram a subir fortemente. Deixa eu dar uma pausa para falar com você sobre a Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro. Você que é investidor, que está assistindo esse conteúdo, imagino que você está de orelha em pé. Muitas coisas vão acontecer em 2025, primeiro ano de mandato do Trump, o risco de uma crise financeira global, crise no Brasil, recessão na China, inflação voltando na Europa, a questão de geopolítica com tensões no mundo inteiro, como se proteger desse cenário, como investir. Nesse momento, conhecimento pode te proteger. É o conhecimento, é a informação que pode proteger o seu patrimônio, que pode garantir o futuro da sua família. E para isso você tem a comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, onde você recebe todos os dias conteúdos como esse que você está vendo aqui no vídeo, que é um corte do conteúdo completo que vai para a Liga Lion. Esse conteúdo vem através do aplicativo da minha empresa Trade for Life, onde eu tenho muito mais liberdade para falar do que tenho aqui nas redes sociais. Você vai ter esse conteúdo por um ano, todos os dias, através de uma assinatura, e vai conseguir prosperar diante desse cenário cabuloso que temos aí para 2025. Saia da notícia massificada dos portais financeiros, dos e-mails da sua corretora, do seu assessor financeiro, e vem para a comunidade daqueles que querem prosperar em 2025. Vem comigo para a Liga Lion. Você está vendo o QR Code aqui na tela ou o link na descrição desse vídeo. Vamos continuar. Ao mesmo tempo que a produção estava parada, e trouxe aquele choque inflacionário no mundo inteiro, né? Porque a produção do mundo parou devido ao tal fica em casa, e os bancos centrais e governos emitiram dívida, imprimiram moeda para alimentar a economia, e aquele processo acelerou os preços, e os preços, é bom a gente colocar, nunca mais voltaram ao que estava antes da economia. A inflação hoje nos Estados Unidos é de 3%. É uma inflação baixa comparada à pandemia? Não é, porque é 3% em relação ao ano passado, né? Então, se a inflação sobe em 2024 3% em relação a 2023, ela está acumulando em composto, né, desde 2020. Então, a inflação que chegou a 7%, ela está acumulando cada vez mais, subindo um pouco mais devagar do que subia lá durante aquele pior momento, mas ela continua acumulando. É por isso que a sensação para o americano médio é que os preços estão surreais, que está muito caro viver nos Estados Unidos, e há um recorde histórico hoje do endividamento do cartão de crédito também nos Estados Unidos. Como eu disse aqui, o Banco Central incentivou com a política zero, depois subiu os juros desse endividamento de pessoas físicas, imagina como está hoje. Então a situação é preta. Não tem como você subir juros hoje nos Estados Unidos sem trazer um forte impacto no mercado financeiro, sem trazer um forte impacto na economia americana, que está extremamente endividada. Seria o correto a se fazer, tá? Mas é claro que num Banco Central que é extremamente político, como todo Banco Central do mundo, isso não vai ser feito. Mas é bom a gente colocar aqui, né, abrir um parênteses, que hoje eu estou gravando, saiu a ata da última reunião do Banco Central americano, e a maioria dos membros do Banco Central americano mostrou preocupação com a possibilidade das tarifas aí do Donald Trump. Acreditam que a política do Donald Trump é inflacionária. E todos eles colocaram isso na ata da reunião do Banco Central, ou seja, uma jogada extremamente política do Banco Central americano, de um governo que ainda nem começou. O Banco Central não sabe qual vai ser, de fato, as tarifas, o quanto vai ser, qual o tamanho, quais países vão ser afetados, o quanto isso realmente vai impactar na economia, né?
E o surreal é que, ao mesmo tempo, temos, nesse atual momento, um presidente que está saindo com o maior déficit da história dos Estados Unidos, o maior endividamento entre todos os presidentes que já sentaram na Casa Branca, e durante os 4 anos de mandato, em nenhum momento, em qualquer ata do FONC, houve alguma nota lembrando o governo sobre isso. Em nenhum momento. Inclusive, neste ano de 2024, para tentar ajudar o Biden a se reeleger, e eu comentei isso aqui, quando o Banco Central começou a cortar juros a partir do nada, a gente nem tinha dados de inflação mais leve, a inflação não estava controlada ainda, para o Banco Central mudar a política monetária da forma que mudou, e começou a cortar 50 pontos a princípio, né? E isso já afetou os mercados financeiros, tentando, de certa forma, estimular essa bolha que é a economia americana, a bolha que é o mercado de ações, para que o Biden tivesse alguma chance de eleição, de vencer as eleições, o que acabou não acontecendo. E é só o Biden deixar o poder, né? O Trump nem chegou ainda e a postura muda. A postura em dezembro já foi uma postura extremamente política. Ele entrega mais um corte de juros na última reunião do presidente Biden como presidente, e a partir daquele momento ele diz que não vai mais cortar juros. Estranho, né? Estranho. E eu não estou dizendo aqui que o certo seria cortar juros para o Donald Trump também, mas não deixa de ser um movimento estranho. Por que ele cortou juros a princípio? Todo por política. Isso está bem claro nesse movimento do Banco Central. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo e aciona o sininho da notificação para quando os novos vídeos chegarem ao ar. Fica a dica aqui na descrição desse vídeo, você encontra os produtos da minha empresa, Comunidade Liga Lion, um e-book Investindo em Ouro, o Rei dos Superativos e muito mais. Até a próxima. Tchau.